Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Este é o vídeo de capacitores que faz parte da série Componentes. Nesse vídeo veremos o seu funcionamento, principais circuitos e tipos de capacitores. Se você não é inscrito no canal, peço que deixe sua inscrição, seu like e, como é de nosso costume, vamos logo ao que interessa. Vamos à nossa aula? Bons estudos! Bem, capacitores. Os capacitores são componentes eletrônicos fundamentais na eletrônica e em muitas outras áreas da ciência e tecnologia. Eles pertencem à família dos dispositivos passivos e são amplamente utilizados para armazenar e liberar energia elétrica em forma temporária. Aqui fica a primeira característica do capacitor e fundamental também. Diferente de uma bateria, a bateria ela armazena a energia de forma mais permanente, ou seja, a descarga da bateria é muito lenta. Já os capacitores conseguem se carregar e se descarregar em velocidades muito maiores que uma bateria, certo? Um capacitor é composto por dois condutores separados e por um material isolante, chamado de dielétrico. Aqui vocês veem essa cena, esse desenho, e você vê aqui você tem um terminal ligado a uma placa metálica, ok? Um outro terminal ligado a uma outra placa metálica, e no meio um material isolante que nós chamamos de dielétrico. O dielétrico ele vai mudar de capacitor para capacitor, ou seja, muito do tipo de capacitor vai estar ligado diretamente ao tipo de dielétrico que ele usa. Nós temos vários tipos de capacitores e também temos vários tipos de dielétrico. Geralmente o capacitor se caracteriza pelo tipo de dielétrico que ele usa, ok? Quando uma diferença de tensão, ou seja, quando há aqui uma diferença de tensão ou uma tensão aqui entre o polo, aqui estamos com um capacitor que é polarizado, mas pode também ser um capacitor que não seja polarizado. O que isso quer dizer? Aqui temos um capacitor que tem um polo positivo e um polo negativo já definidos. Mas existem capacitores que não tem nem o polo positivo nem negativo definidos, ok? Então, quando uma diferença de tensão é aplicada aos condutores, a carga elétrica se acumula nas placas do capacitor, criando um campo elétrico no dielétrico. Aí, aqui nessa imagem, nós vemos melhor, tá? Desculpem estar tudo em inglês aí, mas a gente vai traduzindo aqui. Aqui é a carga positiva que está sendo introduzida, né? Aqui é a negativa que está sendo introduzida, né? Essas são as duas placas metálicas do capacitor que estão ligadas aos terminais, e esse material aqui no meio é o dielétrico, certo? Então, o que acontece? Quando eu aplico uma carga positiva aqui e uma negativa aqui, as cargas negativas migram para a minha parte negativa, né? E aqui está como holes, né? Está como buracos, e aqui ficam buracos. Que buracos são esses? São os buracos deixados pelos meus elétrons que migraram para esse lado aqui da placa, certo? Então o que acontece? Eu fico com um lado positivamente carregado e com o outro lado negativamente carregado. Se eu liberar essa tensão daqui, ou seja, se eu desconectar o fio daqui e daqui, essa carga vai continuar assim. Nesse momento, esse capacitor funciona como se fosse uma bateria. Ele tem uma carga elétrica, e se você ligar um dispositivo aqui, claro, desde que possa ser alimentado por ele, que ele consiga alimentar, tá? Eles não têm tanta capacidade assim. Ele vai alimentar esse circuito enquanto a carga dele durar, ok? Então é mais ou menos isso. Aplica-se uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão sobre os dois terminais, e aí
os elétrons vão migrar para a parte negativa, né? Ou a parte positiva vai ficar carente de elétrons, e aí cria-se uma DDP no capacitor em si, né? Mesmo que você retire os terminais da bateria, da fonte de energia aqui, ele continua carregado, tá? A situação dele continua até que se junte esses dois terminais aqui num circuito ou em curto, e ele venha se descarregar e ficar neutro novamente. A palavra até neutro está errada, fique equilibrado novamente, porque tudo tende ao equilíbrio, né? Bom, essa carga armazenada pode ser usada em uma variedade de aplicações, como filtragem de sinais, estabilização de tensão, temporização, acoplamento de sinais e muito mais. Então vamos ver aqui uma fonte ultra hiper simples, né? Nós já falamos sobre fonte lá no curso de eletrônica fácil e prático, mas aqui você tem um transformador, aqui nós temos o primário do transformador, o secundário do transformador, apenas um diodo fazendo a retificação e um capacitor como filtro. Aqui temos a carga, que pode ser uma lâmpada, pode ser um motor, pode ser qualquer coisa, certo? E o que acontece aqui nesse circuito se eu fosse olhar essa tensão aqui em cima da minha carga num osciloscópio? Ora, como eu tenho um diodo só aqui, nessa linha pontilhada está o caminho, né, que deveria acontecer na minha corrente aqui. Ele ia subir, ia zero. Como tem um diodo só, essa parte do ciclo aqui embaixo não iria existir, ia ficar zero, né? Imagine aqui que tem a parte do ciclo que está acontecendo aqui, mas o diodo não deixa passar, que é a parte negativa, ele só deixa passar a positiva, né? O negativo ele não deixa passar. Quando vem o positivo a zero, ele ia passar de novo e ia criar esse dente serrilhado aqui. Bom, eu ia ter pulsos positivos. O que meu capacitor está fazendo? Quando a tensão vem subindo, ele começa a se carregar. Ele está se carregando e se carrega ao máximo. Quando o pulso desce, ele começa a se descarregar. Só que a descarga dele permanece fornecendo tensão, mesmo quando a minha tensão está baixando. Mesmo quando ela vai lá a zero, tá vendo? Ela foi lá a zero, ele continua, está descarregando, né? Antes que ele se descarregue mais, já chegou aqui a tensão e já começou a carregar ele novamente. Então, o que acontece? Ele amenizou, ele suavizou esse dente aqui tão longo, né? Tão pulsante, e agora está menos pulsante. Ele está mais próximo de uma reta. Ou seja, podemos dizer que aqui já está como corrente contínua. Não está estabilizado. Por quê? Isso aqui é uma fonte muito simples, tá? Se eu tivesse dois diodos aqui, eu teria aqui nesse ciclo zero aqui, ó, eu teria aqui mais um ciclo, não teria? Mais um ciclo. Então aqui já ia diminuir esse dente. E para estabilizar isso aqui, precisaria de transistor, precisaria de Zener, ou então de um regulador de tensão, e aí já não entra na nossa questão dos capacitores. Mas eu quero que você compreenda o seguinte: a função do capacitor nesse circuito é de transformar o que está aqui na linha pontilhada, o que seria do circuito sem o capacitor, seria isso aqui na linha pontilhada. Ó. Ele ia subir, ia zero, ia ficar em zero, ia subir, ia zero, ia ficar em zero. Com o capacitor não, ele sobe, carrega, vai mantendo dentro do possível, dentro da capacidade de carga dele, e assim que ele recebe pulso de novo, ele carrega de novo e vai mantendo. Ou seja, mantendo a minha linha positiva mais alta possível, ou seja, o mais retificado possível, a palavra mais estabilizado possível, de acordo com a sua capacidade. O que eu digo quanto à sua capacidade é o seguinte: quanto maior for o filtro aqui, tá? Quanto maior for o valor do capacitor, menos ele vai descarregar. Por quê? Porque ele tem maior capacidade. Então ele vai ter capacidade de manter esse pico aqui reto por mais tempo. Ou seja, esse dente aqui será cada vez mais suave conforme o meu capacitor tiver mais capacidade. Aumentei a capacidade desse capacitor aqui,
suaviza mais essa linha aqui. É o que acontece com certas fontes. As fontes, às vezes aquelas fontes mais baratinhas, vem com um capacitor aqui de 470 micro, 1000 micro. Se você for ver lá no osciloscópio, é bem isso. Agora, se são fontes que às vezes já tem um capacitor 2000, 3000, 4000 microfarads, você vai ver que essa linha aqui já é mais amenizada, ela é mais atenuada. Ok? Essa é a função. Estabilizar tensão. Bom, agora vamos aqui partir para uma outra situação, foi o que eu falei que a gente ia ver mais à frente, de uma fonte um pouco mais complexa. Já vimos aqui, não botei aqui o transformador, tá, gente? Mas aqui o que vai para o transformador é AC entrando, tá? Mas a ver que aqui já temos uma ponte retificadora, certo? Aqui já temos uma ponte retificadora, temos um capacitor, temos aqui dois resistores, um resistor com um ajuste, mas não precisa ser com ajuste, pode ser um fixo, tá? Tá aqui no circuito com ajuste, mas pode ser um fixo. Outro capacitor aqui e mais um capacitor aqui e um transistor. Aqui temos a saída positiva e aqui temos a saída negativa. Vamos analisar esse circuito aqui para a gente ver quais são as funções que os capacitores atuam nesse circuito. Bom, o primeiro, óbvio, vai ser esse primeiro capacitor que vai ter aquela função que nós vimos no quadro anterior, que é amenizar essa onda. A diferença é que nessa onda aqui, como aqui são 4 transistores, essa onda vai ser assim, ó, esse pontilhado aqui seria assim, positivo, 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 seria sempre positivo aqui, né? Bem juntinho um com o outro, tá ok? Aqui teria um outro positivo vindo aqui, ó, vindo para cá, outro positivo aqui assim, ou seja, teriam vários positivos aqui, né? Onde tem esse espaço aqui, até aqui, seriam quatro ciclos positivos, certo? Estamos falando ali de uma ponte retificadora. Sempre vai ter um diodo buscando uma fase positiva para poder transmitir para cá, deixar passar para cá, né? São 4 diodos. Então, o que acontece? Como aqui eu tenho um ciclo mais completo e aqui eu tenho um capacitor, aquela linha vai estar mais retinha. Mas mesmo ela estando mais retinha, ela ainda vai ter algumas alterações. E se eu quiser estabilizar isso, ou seja, que ela fique realmente reta, o que se faz geralmente com as fontes estabilizadas? A técnica vamos dizer que aqui eu preciso de 12 volts. A técnica eu ter uma tensão acima de 12 volts, tá? Aqui, nessa fonte eu tenho uma tensão às vezes de 16, 17 volts, 15 volts, pelo menos 1 volt acima da tensão estabilizada que eu quero. Mas o ideal é que sejam 2 ou 3 volts pelo menos acima. Por que essa tensão acima? Por quê? Imagine que aqui eu tenho na minha fonte aqui, vindo aquele pulsante. Esse capacitor vai cumprir a função que nós já vimos, de diminuir aquele serrilhado. Mas ainda existirá algum serrilhado, né? E se você for medir lá na ponta do serrilhado, o serrilhado vai ter alguma tensão, vamos dizer, isso aqui seja 15 volts, e aqui eu quero ter 12 volts, alguma tensão que vai lá a 15, em alguns momentos ele vai descer a 13, 14, a 12, e pode até descer a menos e depois subir, conforme o consumo aqui da fonte. Ora, para evitar isso, o que se faz? Eu deixo aqui uma tensão, por exemplo, de 15 volts, eu tenho 3 volts a mais do que 12 volts aqui, para alimentar meu transistor, certo? Esses 15 volts entram para cá, né? Esse transistor aqui vai ser um transistor que vai controlar a minha carga, a minha corrente, né? Aqui eu tenho um transistor que vai junto para a massa, tá vendo? Ele está junto para a massa para cá, mas aqui está um terminal que vem para minha base. Para o quê? Para excitar essa minha base de acordo com um ajuste qualquer. E lembre que vamos dizer que esse transistor aqui tem um ganho X, né? A tensão que entrar aqui, eu vou ter aqui na saída, desde que eu tenha para suprir aqui na entrada. Então imagine que eu tenho 15 volts aqui.
Mas isso aqui está ajustado para que eu tenha 12 volts aqui na minha base. Na realidade, um pouco mais de 12 volts. Tá? Para que eu tenha 12 volts aqui no meu emissor. Né? O ajuste aqui. E aqui eu tenho 12 volts. O que garante que isso aqui esteja reto? Bom, o que garante é que, como essa tensão aqui, mesmo no serrilhado, nunca está abaixo de 12 volts, sempre está lá entre 15 e 13 volts, o que acontece? O ajuste que eu desço por aqui, que está aqui, vindo aqui a massa, e sai aqui uma pequena corrente, tá? Só para me excitar a base desse transistor e me liberar 12 volts aqui, sempre vai encontrar mais do que 12 volts aqui no coletor, não vai? Aqui tem 15, ainda tem um pequeno ripple aqui, né? Uma pequena variação aqui, mas aqui eu tenho 12. Então o que acontece? Aqui eu vou ter uma linha retinha, sem ripple, sem nada. Por quê? Porque aqui eu tenho 15 volts, esse ripple que eu tenho aqui nunca vai abaixo de 12, e aqui eu estou ajustando aqui uma corrente através desse circuito aqui, uma corrente na minha base para ter 12 volts aqui. E aí você me pergunta, mas Urbano, e esses dois outros capacitores? São para garantir a estabilidade do sistema em qualquer situação. Isso aqui é o seguinte, se minha corrente aumenta aqui, aumenta a minha corrente de base. E a tensão pode baixar aqui, não pode? Então vai baixar. A minha corrente de base vai aumentar. Lei de Ohm, que a gente estudou lá em resistores. Se a minha corrente abaixa, a minha tensão... Se a minha corrente aumenta, a minha tensão abaixa. Não é isso? Então vamos dizer aqui que eu meti aqui um aparelho de som. E esse aparelho tem aqueles graves lá que ficam pulsando aqui, né? E aí quando dá o grave, ou se dá aquele consumo maior, a corrente aumenta, a minha base, vamos dizer que prejudique aqui a alimentação da base, que não vai me fornecer 12 volts, vai me fornecer menos de 12 volts, vai criar um ripple aqui, vai criar uma deficiência aqui. O que esse capacitor está fazendo? A mesma coisa que esse. Ele está sendo alimentado por essa correntezinha que está aqui, e quando essa corrente aumentar, ele vai puxar corrente daqui, mas ele também vai fornecer corrente daqui, estabilizando a minha base. Viu que legal? Ele estabiliza a minha base, né? Então você já sabe a função desse capacitor, que é estabilizar essa corrente aqui, diminuir o ripple da minha retificação. Já sabe que esse aqui vai eliminar qualquer variação que eu tenha aqui nessa corrente de base de coletor emissor, que vai alterar a corrente de base, e vai me fornecer tensão para cá, para que a minha base tenha sempre uma tensão constante aqui para me manter 12 volts aqui. Agora vem o caso deste aqui. Ué, mas esse aqui faz o que então? Faz o que este aqui faz. O transistor tem uma velocidade, né? E ele tem uma linha, um gráfico para poder, quando você aciona aqui, isso não acontece instantaneamente, isso tem uma velocidade para acontecer. Ela é rápida? É bem rápida, mas não é instantânea, né? Então, quando aumenta essa corrente aqui, para essa tensão não descer, eu tenho um capacitor que geralmente é menor que esse aqui, mas ainda é um capacitor. Por exemplo, vamos dizer que aqui eu tenho um de 2.000, 3.000 microfarads. Às vezes esse capacitor aqui é de 100, 220, 470 microfarads. É uma capacidade menor, mas que já é suficiente para suprir essa curva que o meu transistor tem quando ele é excitado aqui e é exigido dele mais corrente. Então olha só que legal. Esse aqui fornece um ripple mais suave vindo da nossa fonte, né? Esse aqui me fornece tensão quando a corrente aumenta aqui em cima, e a corrente aumenta na base, obviamente. Ele me fornece tensão para que não falte tensão aqui na base. E este aqui compensa as curvas de ação do meu transistor. Ou seja, quando a corrente é exigida aqui, imediatamente, o meu transistor vai levar um tempo para responder a essa corrente que está sendo exigida, e aí esse aqui vai fornecer
tensão aqui, vai fornecer um pouco de energia, de corrente, para que aqui a tensão esteja estabilizada. Bom, vou deixar bem claro aqui, isso aqui é o circuito de fonte estabilizada mais simples possível. Isso aqui é o simples do simples do simples. Claro que se você quiser uma fonte com mais características, com proteções, com uma estabilidade maior e tal, você vai precisar de mais componentes. Mas isso aqui é o básico do básico. É para que vocês possam compreender como é que funciona o capacitor nesse circuito, ok? Temporizador. Bom, agora vamos aqui num circuito temporizador, e esse circuito é simples, mas interessante. Temos aqui uma tensão de 12 volts entrando e deriva aqui para esse resistor e para esse LED. Só que entre esse LED e a massa eu tenho esse transistor aqui, que é um BC547, certo? Ora, entretanto, sai daqui uma derivação, tem aqui um push button, um botão que fica sempre aberto, você só aciona quando você aperta ele, né? Um resistor de 33K e um capacitor de 1000 microfarads. Vamos analisar o circuito então. Eu tenho 12 volts aqui, e esse circuito com esse botão aberto, esse LED está apagado. Por quê? Porque vem aqui a tensão, encontra aqui a junção coletor e emissor desse transistor, que aqui não tem tensão nenhuma na base, então esse transistor aqui é como se fosse um circuito aberto, né? Ele está no infinito, está com o circuito aberto, então esse LED está apagado. Apertei o botão. Quando eu aperto o botão, esses 12 volts fluem para cá, alimenta a tensão nesse resistor, que faz uma queda controlando a corrente de base e excita meu transistor. O meu LED acende. Ao mesmo tempo que o meu LED acende, o meu capacitor é carregado, porque eu apertei o botão aqui, o capacitor carregou, ele ficou cheinho. E aí eu tiro o dedo do botão. Tirei o dedo do botão. O que acontece com o circuito? O meu LED continua aceso. Porque, apesar da minha fonte não estar alimentando mais esse resistor, agora quem alimenta o resistor é o capacitor. E enquanto esse capacitor tiver carga, ok? O meu LED vai ficar aceso. Depois de um certo tempo, essa carga vai baixando, o meu capacitor vai perdendo carga, até que chega um ponto que a minha base não é mais excitada. O meu LED apaga e o circuito volta ao repouso. Apertei o botão, excita a base, carrega o capacitor, soltei o botão, o capacitor agora fornece energia para a base, até que a energia acabe e o LED apague. É simples, mas funciona, né? Viu? Então que aqui o capacitor está como um fornecedor instantâneo, né, de energia, de corrente. Assim que ele é carregado, ele carrega quase que instantaneamente, muito rapidamente, né? Mas também quando deixa de ser energizado, ele vai logo drenando corrente para cá, e depois de alguns segundos isso aqui vai desligar. Urbano, mas aí se eu quiser mais tempo, menos tempo? Mais tempo, menos tempo, você tem duas situações. É o resistor, é o conjunto aqui do resistor, do transistor e do capacitor. Por que o transistor também? Porque dependendo do HFE, ou seja, da sensibilidade da base, e da corrente de base desse transistor, vai também alterar o tempo, né? Mas esquecendo o transistor, geralmente faz alteração do tempo nesse resistor e nesse capacitor. Aumentando o capacitor, você vai aumentar o tempo, né? E diminuindo esse resistor, você vai diminuir o tempo, né? O tempo vai ficar mais curto, porque ele vai descarregar mais rápido, ok? Acoplamento. Primeiro, vamos entender o conceito de acoplamento. Aqui você tem um amplificador, um amplificadorzinho de áudio simples também. Eu estou dando aqui todos circuitos bem simples, tá?
Não adianta a gente botar circuito complexo agora para explicar capacitores apenas. Então, como todo amplificador, você tem uma zona que é a zona de DC e a zona de AC. DC e AC. Olha, o amplificador é alimentado com uma fonte, por exemplo, que uma bateria de 5 volts, não é isso? Então, essa zona aqui, essa linha aqui, é a linha de DC do nosso amplificador. Tá? Ela está alimentando aqui o emissor aqui do 327, está alimentando aqui o coletor do 548, né? Então aqui é uma linha de DC. Aqui eu tenho corrente contínua, né? Mas você tem uma linha de AC. Aqui, ó, é AC. Aqui na saída do emissor, aqui você vai ter AC. Aqui você vai ter AC, né? Nas saídas do transistor, né? Eles vão estar interagindo aqui com áudio nesse alto-falante. Então, hora vai ser positivo aqui, hora vai ser negativo, e o áudio vai estar rolando aqui. Vai ter ciclos aqui rolando. Aqui no gráfico não vai ser uma corrente contínua. Por que não vai ser uma corrente contínua? Porque aqui na base desse transistor não vai ser corrente contínua. Vai ser corrente alternada. Vai ser o sinal de áudio, que é uma corrente que alterna, né? E por que acoplar? Tá aí. Vamos dizer que eu tiro esse capacitor daqui e jogo uma corrente contínua aqui. O que esse amplificador virou? Ele virou uma fonte. Igualzinho. Esse capacitor, se eu jogar DC aqui, isso vira uma fonte. Só que eu tenho uma fonte com um alto-falante ligado nela. Certo? Então, o que vai acontecer nesse alto-falante? O alto-falante não foi feito para trabalhar com DC. Ele foi feito para trabalhar com AC. A bobina vai assumir uma corrente altíssima, porque aqui nós só temos 8 ohms ou 4 ohms. Vai assumir uma corrente altíssima, porque agora a corrente só flui num lado. E como é que você não tem mais AC, a corrente dele vai subir muito, né? Vai queimar aqui os transistores. E provavelmente vai queimar também depois, continuando essa DC aqui, vai queimar o alto-falante. Então a DC aqui na linha de AC do amplificador é morte para o amplificador. Por isso a gente coloca um capacitor aqui. Esse capacitor vai me garantir que aqui não tenha DC. E como isso acontece? Bom, a gente viu que o capacitor, quando tem uma diferença de potencial entre os dois terminais dele, o que acontece com ele? Ele carrega até que ele assuma aquela diferença de potencial. E ele fica carregado enquanto aquela diferença de potencial não deixar de existir. A partir do momento que a diferença de potencial se inverte ou deixa de existir, ele começa a descarregar para cá. Então o que acontece? Se eu meter aqui um DC aqui, ele inicialmente vai carregar. Mas assim que ele se carrega, e que isso vai acontecer num prazo muito pequeno, ele vai se tornar um circuito aberto, isolando essa DC indesejável aqui do amplificador. Ele se torna imediatamente um isolante. Vamos dizer que eu meti um positivo aqui. Pimba aqui nesse sinal. Meu capacitor carrega. Depois que ele chegou à carga total, ele isola isso daqui, evitando que a DC passe para cá. Perceberam? Como é que ele funciona como uma parede, bloqueando aqui o DC? Ele está acoplando. Ele é um acoplador. Agora, se for AC, como é que ele age com a AC? A AC ela está hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa. Como é que vai estar a placa do outro lado? Hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa. Então ele é um circuito fechado, é como se fosse um curto. Então enquanto está entrando o AC aqui, essa corrente está fluindo por aqui normalmente. Entrou DC, ela para de fluir. Por isso que todo amplificador geralmente vai ter um capacitor aqui. Tem que ter, né? É aconselhável que tenha um capacitorzinho aqui de acoplamento. Para que
eventualmente nenhum DC entre aqui e queime. Entrou DC em qualquer amplificador, no pré, no drive ou qualquer coisa assim, queima. Ele queima. Ele não foi projetado para suportar isso. Certo? Tipos de capacitores. Olha, antes de passar tipos de capacitores, eu quero falar, existem muitos outros tipos de usos para o capacitor. Esses 3 exemplos que eu dei agora foram só um pequeno pincelado, uma pequena pincelada das possibilidades. Mas assim vocês já vão pegando mais ou menos o que faz o capacitor, ok? Tipos de capacitores. Os capacitores estão disponíveis em diferentes tamanhos e tipos, cada um com características específicas adequadas a diversas aplicações. Seu papel vital na eletrônica moderna torna-os indispensáveis para o funcionamento adequado de muitos dispositivos eletrônicos e sistemas complexos. Ora, aqui tem alguns tipos de capacitores, né? Mas existem muito mais do que esses, tá? Bom, capacitor de cerâmica são pequenos, baratos e amplamente utilizados em circuitos eletrônicos para acoplamento, como eu falei para vocês agora há pouco, desacoplamento e filtragem de sinais de alta frequência. Esse é um capacitor cerâmico de disco, né? Aqui dentro você vê por que ele é barato, porque ele é de construção muito simples. Ele não passa de 2 discos metálicos, tá? Tem um disco metálico desse lado e um disco metálico do outro, cada um para um terminal, e um disco de cerâmica que funciona como dielétrico. Entenderam? Por fora ele leva essa capa, pode ser amarela, vermelha, como está aqui, né? Leva essa capa que é para proteger do tempo, né? De corrosão, de qualquer coisa assim. É uma capa só de proteção, essa capa em volta. Então você vê que é como se fosse vou usar aqui uma palavra, uma pequena arruela de um lado, outra arruelinha do outro lado e outra arruela no meio. Ou seja, é muito simples de construir um capacitor cerâmico. Por isso eles são muito baratos. É de uma construção simples, então bem barata. Existe também em SMD, são assim. Novamente eu sempre vou falar com vocês, não pense que é esse tamanho, nem esses capacitores aqui são também capacitores pequenos, mas isso aqui são capacitores com poucos milímetros de tamanho, 3, 4 milímetros, tá ok? Mas a aparência é mais ou menos essa aqui, tá ok? Capacitores eletrolíticos. Possuem uma alta capacitância e são utilizados em circuitos de fontes de alimentação e acoplamento de sinais de baixa frequência. Existem 2 subtipos, eletrolítico de alumínio e eletrolítico de tântalo. Do tântalo vamos falar daqui a pouco, tá ok? Primeiro vamos falar de alumínio. Vejam aqui nessa imagem alguns tipos de capacitores eletrolíticos. E o eletrolítico tem uma característica, ele é polarizado. Existem sim alguns capacitores eletrolíticos bipolares, ou seja, que eles são despolarizados, mas são exceção. A grande maioria deles vão ser sempre polarizados. Então atenção quando utilizarem capacitores eletrolíticos, porque eles têm polaridade, tá? São como diodos, eles têm o lado positivo e o lado negativo. Como é que eles são construídos? Por dentro aqui vocês podem ver, ele tem esse invólucro por fora, tá? O invólucro não faz parte da parte elétrica, ele é só uma proteção, né? Geralmente ele tem um isolamento plástico, tá vendo aqui? Tem uma camada plástica, essa brilhante azul ou preta ou marrom aqui, mas por baixo tem um cartucho de alumínio, né? Verdadeiramente um cartucho, parece até um cartucho de munição. O invólucro do nosso capacitor. E dentro uma bobina, né? Que tem um dielétrico, a placa metálica, né? Isolado uma da outra, ou seja, aqui eu tenho 2 placas, tá vendo? Em cinza, 2 placas metálicas
e 2 dielétricos. Só que isso é bem comprido, eles vão enrolados. Aqui tem os terminais, cada um ligado numa placa diferente. Entendeu? Então, nesse capacitor que você tem aqui, diferente do outro capacitor, por que ele tem alta capacidade? Porque ele tem uma área muito maior. Imagine quantas voltas eles conseguem dar aqui dentro desse cilindro. Então você há de convir que, em relação ao nosso capacitor de disco cerâmico, esse aqui tem uma área de contato aqui e outra área de contato do outro lado. E essa área aqui mais nada, por isso que ele tem baixa capacidade. E o eletrolítico não, o eletrolítico tem uma verdadeira bobina aqui dentro. Então a área de contato do dielétrico é muito maior, tem muito mais área para se acumular cargas. Certo? Essa é a aparência dele aqui mais próximo. Ele sempre vai ter essa faixa aqui, ó, tá vendo? Ó? Normalmente indicando o negativo, o pino negativo, do lado do pino negativo. Quando são novos, o terminal mais curto é o negativo, o mais longo é o positivo. Duas maneiras de você identificar. Tá vendo? Ele sempre tem um terminal mais comprido e um mais curto. O mais curto é sempre o negativo. Tá vendo aqui desse lado também? Aqui um de 2.200 microfarads por 6.3 volts. Aqui desse lado que é negativo, o terminal mais curto. E do outro lado, mais longo, o terminal. Esses aqui, que são com os terminais opostos, ou seja, os terminais não estão do mesmo lado, opostos, já são mais raros. E já foram mais comuns quando a eletrônica tinha a montagem em ponte, né? Mas com o advento da placa de circuito impresso, cada vez é mais raro achar capacitores desse tipo, né? E como é que eles faziam como é que você conhece a polaridade? Bom, duas maneiras distintas. Tá vendo que aqui eu tenho uma chapa metálica e aqui eu tenho uma borracha, né? Bom, essa chapa metálica é o lado negativo e essa borracha é o lado positivo. Isso é uma das maneiras. A outra é a sinalética dele. Ele tem aqui uma faixa que, em forma de seta, aponta sempre para o negativo, certo? Então vê aqui que a parte metálica, tá vendo? Essa tem uma sinalética aqui apontando para o negativo. Essas duas maneiras que nós temos de identificar o positivo e o negativo de capacitores com terminais opostos. Existem também os capacitores eletrolíticos SMD. Aqui eu consegui achar uma imagem que tem uma régua, só para a gente ter uma noção, né, do tamanho. Olha, esse aqui tem 1, 2, 3, 4 milímetros de largura. Esse aqui já deve ter coisa de 5, 6 milímetros de largura. Esse aqui talvez não passe, não dê 7 milímetros. Esse aqui talvez não chegue nem a 1 centímetro de largura. Então, estamos vendo aqui, né, que realmente são muito pequenos. Bem, capacitores de filme de poliéster são utilizados em aplicações de baixa frequência, com acoplamento de áudio e em alguns filtros. O filme de poliéster é outro capacitor. Esses capacitores são muito confiáveis, né? São capacitores que realmente dificilmente dão problema, né? Possui uma excelente estabilidade, né? Como já ia dizendo, de capacitância e uma ampla faixa de temperatura, e são usados em aplicações de alta qualidade, como em sistemas de áudio e vídeo, né? Eles também são enrolados, tá? Assim, ó. Peraí, deixa eu botar aqui essa coisa. Só que eles não têm uma camada só, eles têm várias camadas. Assim como os eletrolíticos, eles também funcionam assim, uma folha de alumínio e uma folha de filme plástico. Por isso que é filme de poliéster, né? Outra de alumínio, outra de filme plástico, outra de alumínio, outra de filme plástico. Tá vendo? E as de alumínio, cada uma, essa aqui tá ligada nessa, e essa tá ligada nessa, e essa tá ligada nessa, tá vendo? São entrepostas assim, ó. E aí fazem um filme, certo? Aqui nessa imagem a gente consegue ver direito. Não olhem para esse aqui agora, mas olhem para cá, ó. Parece muito com o nosso eletrolítico, não é? Só que é uma lâmina de filme de poliéster, né?
Então aqui tem um papel craft, eles até botam aqui o detalhe da construção, lâmina de alumínio, aí tem o filme de poliéster, o plástico, né? Outra lâmina de alumínio, outra de papel craft. Então você vê que é uma 2, 3, 4, 5 camadas. São 5 camadas de material, né? E aí é enrolado e é colocado um terminal em cada folha de alumínio diferente, né? Então tá aqui, ó. Lâmina, mica, lâmina, mica, lâmina, mica, lâmina. Tá vendo? A mica é o isolante, tá? É o material isolante. Aqui nós temos o tântalo. Daqui a pouco vamos falar dele, que é um outro tipo de eletrolítico, tá? Que geralmente é construído assim, tá vendo? É um eletrodo no meio e o material aqui revestindo todo a área e uma cápsula que tem o outro eletrodo também. Bom, aqui tem alguns tipos dele, tá vendo? Ele tem nessa forma aqui, também se encontra muito, que é igual a esse, só que ele tem uma caixinha plástica, né? Um invólucro que é uma caixa plástica. E assim também, tá vendo? Bom, capacitores de tântalo. A gente ia falar, agora já vamos falar dele. Tântalo. O capacitor de tântalo é um capacitor que ele também tem uma alta capacidade em relação ao tamanho dele, tá? Que são geralmente capacitores bem pequenos. Eles são usados em circuitos mais compactos, né? São compactos e têm alta capacitância por volume. São frequentemente utilizados em dispositivos portáteis e eletrônicos de comunicação. O tântalo, eu não tive outra imagem melhor para achar, como aquela e essa. Ele é uma cápsula, né? E um terminal central. A cápsula é um terminal e o terminal central é outro terminal. São os dois terminais. E aqui existe uma resina, né? Um invólucro com grafite, resina. E por que é tântalo? Porque aqui tem o bióxido de manganês com o tântalo, né? E o peróxido de tântalo aqui nas extremidades. Então, o que acontece? Ele consegue ter um volume muito pequeno pela simplicidade de construção, mas por causa do tipo de material usado, ele consegue ter uma capacidade maior. Ok? Muita atenção quando fizerem manutenção com equipamentos com capacitores de tântalo. Eles são melindrosos, tá? Frequentemente você os mede, ele está perfeito, mas quando ele entra a corrente mais alta nele, ou a carga de fato, eles entram em curto. Então tenham sempre muita atenção a esse tipo de capacitor, tá? Capacitor de cerâmica multicamada, são os MLCC. Os multicamadas são capacitores muito precisos, né? São versões mais avançadas dos capacitores de cerâmica, projetados para aplicações que requerem maior precisão e estabilidade. Esses capacitores, quando você compra assim, equipamentos como multímetros, frequencímetros, osciloscópios, geralmente esses capacitores que são usados nesses equipamentos, porque eles realmente têm uma precisão maior, estabilidade maior, não tem muita alteração, variação conforme temperatura, são mais indicados para equipamentos de precisão. Mas você os acha também em equipamentos que não precisam de tanta precisão, porque hoje em dia já vão ficando mais baratos, e aí as pessoas já vão começar, os projetistas começam já a usar em circuitos mais vulgares, né? Geralmente eles têm pequenas dimensões e como eles são confiáveis, também são utilizados em circuitos mais vulgares também. Aqui a aparência de um outro tipo, né, dele, né? Parece o capacitor de convencional, você vê que ele tem uma resina diferente, ele tem uma construção um pouco diferente dos outros, né? Capacitores variáveis, né? Aqui tem um capacitor variável antigo, que
só tem o ar atmosférico como dielétrico, entendeu? Essas placas aqui não tem contato com essas placas aqui, e quando você gira esse eixo, essas placas entram uma dentro das outras aqui, sem contato, tá? Sem encostar uma na outra. São, como já sugere o nome, de capacitância variável. E sendo muito utilizados em circuitos em que a capacitância não pode ser fixa. Exemplo, sintonizadores de frequência, por exemplo. Eu, para sintonizar uma estação, altero a capacitância do meu capacitor, e aí, alterando a capacitância do meu capacitor, estou alterando a frequência da rádio que eu estou tentando sintonizar, um exemplo. Tem também assim, né? Esse aqui também era muito utilizado em rádios de pilha, pequenos rádios de pilha, assim também. E tem outros tipos também. O interessante é que você saiba que são capacitores que eles, como os potenciômetros e trimpotes, variam a sua resistência, esses capacitores variam a sua capacitância, conforme o ajuste aplicado aqui. Bom, esses são alguns dos principais tipos de capacitores disponíveis, cada um com suas características específicas que os tornam adequados para diferentes aplicações na eletrônica e em outras áreas. O importante é você saber que o capacitor, né, aqui nós temos os discos, temos o metálico aqui, temos os eletrolíticos SMD, aqui temos os variáveis. Saber que em um projeto é importante considerar as especificações técnicas, como a capacitância, a tensão máxima que vai ser usado naquele circuito, né? A tolerância, a temperatura de operação e aplicações específicas em que será utilizado. O capacitor, ele é um componente que é quase tão usado quanto o resistor. Eu acho que assim, quase números idênticos. E ele é fundamental para a reparação. Muitos defeitos que vocês vão pegar pela vida, pela frente, vão ser capacitores. Eu acho até que mais do que resistores, né? Capacitores, e são componentes que requerem do reparador, do técnico, uma atenção especial. Resistores são fáceis de diagnosticar o estado de um resistor, tá? Já um capacitor já não é tão fácil de diagnosticar. O diagnóstico do estado de um capacitor já requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, né? E mesmo quando você vê que ele está bem, em alguns casos, por exemplo, como o de tântalo e outros casos também, ele pode apresentar defeitos só em funcionamento, só no circuito, né? Então é necessário realmente um caso assim, mais uma atenção mais especial com esse tipo de componente. Bem, espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde, e ficamos aqui para o próximo vídeo, que também será sobre capacitores, onde vamos falar das leis físicas, de alguns circuitos específicos ainda, de algumas funções específicas e utilizações específicas do capacitor. Até lá, bons estudos!